Hey guys, Teacher Tati here. No vídeo de hoje nós vamos falar dos adjectives, os adjetivos em inglês. E assim como no português, os adjetivos em inglês caracterizam os substantivos, mas tem diferenças grandes entre os adjetivos em inglês e os da nossa língua. E uma das maiores diferenças é que os adjetivos em inglês não concordam com o substantivo em gênero e em número. Enquanto no português há essa concordância, a gente fala a menina loira, o menino loiro, as meninas loiras, os meninos loiros. O adjetivo vai mudando para se adequar ao gênero e ao número do substantivo. Já no inglês isso não acontece, o adjetivo mantém a sua forma, seja lá qual for o gênero ou o número. Então a gente fala a blonde boy, a blonde girl, blonde boys, blonde girls. E uma coisa importante também é que os determinantes costumam vir logo antes dos adjetivos, tá? Então a gente fala I want a big melon. Quero um melão grande. Aqui temos o determinante, que é o artigo indefinido a, e logo depois vem o adjetivo e aí o substantivo que está modificando. Via de regra, o determinante vem antes do adjetivo. E podem ser vários tipos de determinantes, tá? Temos aí o artigo a, também temos o artigo definido the. I want the big melon right there, que aí no caso já é um melão específico, tá? Também podemos usar um pronome demonstrativo. I want this big melon right here in front of me. Eu quero esse melão aqui, né? Também é um determinante. E numerais também. I want one big melon. I want 2, 3, 4, 5 big melons, tá? Então, via de regra, o determinante vem antes do adjetivo, que vem antes do substantivo. Uma coisa bem importante também é que o particípio passado e o particípio presente dos verbos podem ser usados como adjetivos em várias ocasiões, na verdade, é bem comum acontecer isso. A forma particípio presente é a forma ing, trying, doing, é a forma usada para compor os tempos contínuos, mas ela também pode ser usada como adjetivo, e quando ela é usada assim, ela indica uma característica de uma coisa, de uma situação ou de uma pessoa. E o particípio passado, Tati? O particípio passado, que é até mais conhecido, é aquela forma que costuma terminar em ed. Talked, studied, listened. Tá? Essa forma aí é muito usada para formar tempos no passado, tempos perfeitos, mas também é usada como adjetivo em muitas situações. E quando é usada dessa forma, ela refere-se ao sentimento de alguém por alguma coisa, ou com relação a uma situação, ou com relação a uma pessoa. E agora vamos aos exemplos. She is a fascinating woman. Uma mulher fascinante. Fascinante, fascinating. Temos aí a forma ing, que está sendo usada como adjetivo e indicando a característica de uma pessoa. She was fascinated in Paul. Agora temos a forma particípio passado, né, a forma com o final ed, atuando como adjetivo, mostrando o sentimento de uma pessoa com relação a outra pessoa. Outro exemplo, the movie is interesting, né, a característica do filme, né, a forma ing. He was interested to see the movie. Aqui é o sentimento de uma pessoa com relação a uma coisa, no caso um filme. É a forma particípio passado, atuando como adjetivo. Outro exemplo. They are in a worrying situation. Worrying, preocupante, a característica de uma situação. Tá? They are worried about the situation. Agora é a forma particípio passado, né? Indicando aí o sentimento, né, de um grupo de pessoas, no caso, com relação a uma situação. E outra coisa muito importante também é que, assim como no português, no inglês, os adjetivos podem exercer funções sintáticas diferentes. Eles podem ser adjetivos atributivos, como garota loira, a menina loira, o menino chato, o menino legal. Ou predicativos adjetivos, que é quando a gente tem aquela forma, sujeito, verbo de ligação e o adjetivo. No caso do português é o menino é chato, a menina é loira, a menina é legal e por aí vai. No inglês também temos formas assim,
tá? Então, por exemplo, the girl is beautiful. Temos aí predicado adjetivo, predicate adjective, temos sujeito, verbo de ligação e um adjetivo, tá? No caso, o adjetivo é o foco da frase, por isso que ele é o predicado. E claro, verbo de ligação podem ser outros, não só o verbo to be. Pode ser the girl looks beautiful, the girl feels beautiful, tá? Entre outros do tipo, mas continua a mesma forma do predicado adjetivo. E o que seria o adjetivo atributivo? O attribute adjective. É quando o foco da frase não é a característica, não é o adjetivo, né? O adjetivo é uma informação mais secundária, digamos assim. Então, por exemplo, she is a beautiful girl. Aqui, o foco não está no adjetivo, está no substantivo. O adjetivo aí é uma informação mais secundária. E no inglês é comum ter essa ordem aí de adjetivo antes do substantivo, tá? Quando o adjetivo tem função atributiva. Diferente no português, que o adjetivo costuma vir depois do substantivo, tá? No inglês é o contrário, via de regra, tá bom? Outro exemplo de atributivo é Paul is dating a beautiful girl, tá? A gente vê aqui que o adjetivo não é o foco da sentença, como é no caso do predicado adjetivo, tá? E tá seguindo a estrutura, adjetivo logo antes do substantivo, aqui está caracterizando. E com relação a isso, é importante comentar que dá para passar uma frase de predicado adjetivo para adjetivo atributivo, tá? Por exemplo, she is 5 years old. Ela tem 5 anos de idade. Em inglês, como a gente já discutiu aqui em outros vídeos, a idade é um adjetivo, tá bom? Então, assim, tenha isso em mente para não embananar tudo. Então, aqui temos um predicado adjetivo, verbo de ligação, sujeito, verbo de ligação e o adjetivo, No caso, uma locução adjetiva, fazendo papel de adjetivo. Mas pode transformar isso para adjetivo atributivo. Aí fica, she is a 5-year-old girl. Aí no caso, o year perde o S, tá? Costuma acontecer isso. Outro exemplo, the baby is asleep. Asleep, que é um predicado adjetivo, tem a estrutura que a gente já comentou. Só que na hora de passar para adjetivo atributivo, tem que mudar o adjetivo, porque o asleep, ele não funciona como atributivo. Aí o que a gente faz? Usa um adjetivo correspondente. Então fica, the sleeping baby is cute. Aqui, sleeping comporta essa função atributiva. E é a forma ing, a forma presente, particípio presente, atuando como adjetivo, que nem a gente comentou agora há pouco. Outro exemplo, I am alone in my life. Temos aí sujeito, verbo de ligação, adjetivo, e frases com adjetivo, com frases predicado adjetivo podem vir com complemento ou não. No caso aí tem complemento, in my life. Mas não muda o fato de que é um predicado adjetivo, tá? E alone, Tati, eu posso passar para atributivo? Não, também não. Tem que usar um adjetivo correspondente, que no caso até é bastante parecido com alone. E qual seria? I am a lonely person. E é importante prestar atenção no fato de que um mesmo adjetivo pode ter sentidos muito diferentes, tá? E vai depender do contexto. Um exemplo, a live fish, um peixe vivo. Outro exemplo aqui, em outro contexto. I did my first interview in front of a live audience. E aqui, a entrevista com uma plateia ao vivo. Sentidos completamente diferentes. Mesmo adjetivo, a mesma função atributiva, mas em contextos diferentes que mudam totalmente o sentido. Outro exemplo. She is an old woman. Ela é uma mulher velha, velha de idade. Agora, se eu falo she is an old friend, ela é uma amiga antiga. Não é que é velha de idade, é antiga, de que eu tenho ela há muito tempo. Fiquem atentos quanto a isso. Os adjetivos mudam o sentido de acordo com o contexto. Podem estar ou não exercendo a mesma função sintática, certo? E é importante estar atento à ordem dos adjetivos numa oração. Sim, porque podemos usar mais de um adjetivo para se referir a um mesmo substantivo. É recomendável usar até no máximo 3 ou 4 adjetivos para não ficar assim uma frase muito longa e esquisita.
Mas quando a gente faz uso de vários adjetivos para o mesmo substantivo, há uma ordem a seguir. Os adjetivos mais subjetivos, eles ficam mais longe do substantivo e os objetivos mais perto, tá? Então, por exemplo, the girl is Brazilian, young, tall and beautiful, tá? Aqui a gente tem os adjetivos mais objetivos primeiro. E costuma seguir uma ordem mesmo dentro dos objetivos. Temos aí o que faz referência à origem, Brazilian, que costuma ter prioridade. Temos aí idade, que é até objetivo, mas né, não tanto assim, então vem depois. Tamanho, tá, que é mais ou menos objetivo, mas também não tanto. E seguido de beautiful, que sim é bem subjetivo. Então, assim, é interessante observar essa ordem para a sua frase ficar mais bonita, mais bem feita. E se eu quiser passar essa frase, que a gente vê aí que temos um predicado adjetivo, né? Sujeito, verbo de ligação com vários adjetivos. Mas a gente pode passar isso para a função atributiva, tá? Aí a ideia é a mesma, só que o substantivo vai estar do outro lado, digamos assim. Então fica a beautiful, tall, young Brazilian girl, tá? Temos aí a ordem de objetivo para menos objetivo, só que, né, mudou de posição. Outros exemplos. An expensive red car. Temos aí cor é mais objetiva do que o fato de ser caro ou não, que é mais subjetivo. Então, cor fica mais próximo do substantivo. An intriguing ancient book. Um livro antigo interessante. Antigo é mais objetivo, então fica mais perto, e interessante que é mais subjetivo, fica mais longe, digamos assim, do substantivo. Bom, vou usar aqui um exemplo de uma frase enorme, só para vocês terem uma noção de como é que é a ordem dos adjetivos objetivos, tá? Então, a big oval old blue Italian diamond ring. Tá? É uma frase enorme, não é para usar tantos adjetivos assim seguidos, fica esquisito, mas só para efeito didático. Temos aí, todos os adjetivos são assim, objetivos, né? Só que uns um pouco mais, outros menos, então costumam seguir essa ordem. Material, seguido de origem, seguido de cor, seguido de idade, seguido de formato e seguido de tamanho. Aí os mais subjetivos mesmo, é bonito, feio, aí é tudo, né, tudo depois desses aí, tá bom? Ficam mais longe do substantivo. Agora vamos comentar alguns processos bem importantes. O primeiro deles é a adjetivação do substantivo, que ocorre muito em frases de especificação. A gente fala, por exemplo, no português, a jaqueta é de couro. De couro é uma locução adjetiva, tá especificando a jaqueta, o material da jaqueta. Em inglês nós podemos falar assim também, a jacket of leather. Só que para ficar mais prático, é comum no inglês ocorrer a adjetivação do substantivo. Então fica a leather jacket. Tá? E assim acontece com várias expressões. A system of health fica a health system. A box of tools fica a tool box. A box of music fica a music box. É muito comum, tem várias situações em que isso acontece. Várias mesmo. E em alguns casos perde o S, tá? Que nem box of tools. Quando adjetiva perde o S, isso é comum. Outro exemplo é a building of 2 floors. A gente pode adjetivar o 2 floors, mas aí perde o S. Fica 2 floor building, certo? O segundo processo é o contrário, é a substantivação do adjetivo, que também é possível em alguns casos. Não é tão comum quanto, né, a adjetivação do substantivo, mas também ocorre. Então, por exemplo, quando eu falo poor people are suffering, as pessoas pobres estão sofrendo. Poor é um adjetivo que está caracterizando o substantivo. Mas a gente pode substantivar esse adjetivo aí, de modo que a gente não vai precisar falar people, tá? Então, uma opção é falar the poor are suffering, tá? Aí, no caso, tem que ter um determinante e aí o adjetivo substantivado. No caso, temos o artigo definido the, seguido do adjetivo substantivado. Outro exemplo, young people don't know anything about life. Podemos substantivar esse adjetivo young. Aí fica, the young don't know anything about life.
A mesma coisa que o anterior, o artigo definido do the seguido do adjetivo substantivado. Ah, Tati, mas só pode usar o artigo definido do the? Não necessariamente, tá? Pode ser usado outros determinantes. Por exemplo, both rich and poor are suffering. Aqui, both, ambos, está fazendo papel de determinante, acompanhando os adjetivos substantivados rich e poor, ricos e pobres. Mas é importante deixar claro que só pode fazer isso quando tem essa noção de plural, né? The poor, os pobres, the young, os jovens, the rich, os ricos, tá? Não, jamais pode usar isso para falar de uma pessoa em singular, um pobre, um rico, não, tá? E também a gente não pode usar a estrutura do apóstrofe para indicar possessão com adjetivos substantivados, tá? Não pode falar the poor's problems, the young's problems, não. Aí tem que falar a frase completa com adjetivo e substantivo. Aí ficaria the poor people's problems, the young people's problems e por aí vai, certo? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e tchau, tchau!